Boa noite, meninas. O texto de hoje está em Romanos 1, de 8 a 13, e fala assim, olha, é Paulo falando, para a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentis. Então Paulo fala, começa a carta de Romanos, falando para os romanos que ele tem desejado muito ir visitar os irmãos em Roma. Mas, embora ele várias vezes tenha planejado, muitas vezes ele não tem conseguido. Ele tem sido impedido de ir pelas circunstâncias, ele não tem conseguido colocar esse projeto dele à frente. Cumprir essa sua idealização, de visitar os irmãos em Roma. Você percebe que é um assunto simples, de visitar alguém. Claro que ele provavelmente deveria que viajar, mas uma visita. Ele queria fazer uma visita e ainda falar assim, olha, a minha intenção é fortalecer vocês para compartilhar algum dom espiritual, de forma que nós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então a intenção de Paulo de visitar a igreja, os romanos, era uma intenção muito boa, era uma intenção muito nobre, E isso é interessante. A gente vai ver aqui hoje que nem sempre, só porque a intenção é boa, porque a motivação realmente é boa e porque realmente o projeto é bom, que a gente vai conseguir levar ele adiante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que quando Deus abre o caminho, a gente sempre quer alcançar aquilo que a gente idealiza, A gente tem sonhos, projetos, a gente sempre quer, estabelece metas e planos, a gente sempre quer alcançar aquilo dali, Só que o problema é que a gente muitas vezes não procura submeter os nossos ideais, nossos projetos de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente até comunica para ele, mas igual um filho já jovem, que já mora com os pais, mas talvez já tem a sua vida independente, geralmente ele não pede, pai, posso sair? Ele só comunica, pai, vou sair, pai, volta tal hora, geralmente é assim, é só uma comunicação. E muitas vezes a gente age com Deus dessa maneira, a gente só comunica o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, mas a gente não pergunta, olha, posso fazer? O Senhor me permite? O Senhor me abençoa nesse projeto? E esse é um ponto que a gente precisa pensar, de como tem sido os nossos planos, se nossos planos são feitos a partir da vontade de Deus, ou a gente tem agido como se fosse o contrário. A vontade de Deus acaba tendo que se adequar ao que nós já planejamos, nós já determinamos, ao caminho que nós já traçamos, Nós precisamos, de fato, descobrir para qual direção Deus está nos apontando e qual o momento ideal para trilhar esse caminho. Quando Deus apontar o caminho, quando Deus apontar a direção que a gente deve seguir, Ele vai abrir. Tem situação que a gente passa, que a gente quer muito fazer alguma coisa e o negócio não vai, não rola, não vai. Você quer muito fazer, não. De repente, passa-se algum tempo e naturalmente aquilo ali acontece. É porque não era a hora ainda anteriormente, não era a vontade de Deus naquele momento. Quando Deus quer que a coisa aconteça, a coisa vai acontecer, Ele vai abrir o caminho. Paulo tinha um bom desejo no seu coração, mas isso não significava que tal coisa deveria acontecer no tempo e no modo que ele idealizava. Assim como Paulo, precisamos submeter os nossos anseios ao Senhor, pois carecemos que o caminho seja aberto por Ele para que possamos andar. Mesmo que seja algo nobre de nossa parte, não conseguiremos ser bem-sucedidos se o Senhor não for à nossa frente. Mesmo que seja algo muito bom, algo bom para a nossa saúde, algo bom para a nossa vida acadêmica, algo bom para os nossos filhos, algo bom para a nossa família, eu vou fazer um extra porque vai ser bom para minha família, porque vai acontecer isso, aquilo, outro. Eu vou voltar a estudar porque vai ser bom para mim, para minha família. Eu vou fazer minha pós-graduação porque eu quero servir mais intensamente na igreja. Eu vou passar a acordar mais cedo para caminhar porque isso vai ser bom para minha saúde. Às vezes os motivos são nobres e são realmente justificáveis, são verdadeiros. Mas precisamos, mesmo assim, submeter os nossos anseios aos pés do Senhor, para que Ele aprove, e Ele aprovando, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai providenciar que aquilo que nós estamos planejando aconteça
de maneira natural, de maneira fácil, de maneira sem empecilhos, sem obstáculos. É sempre assim. E aí a primeira perguntinha é: em que parte dos projetos da sua vida, seja pessoal, seja sua vida na igreja, sua vida na empresa ou sua vida de estudos, você encaixa a permissão de Deus? Qual é a parte da sua vida, em vários aspectos, onde você encaixa a permissão de Deus? Por exemplo, você encaixa a permissão dele antes, durante ou depois?